Em 1988, o Brasil fez uma escolha histórica. Reconheceu pela primeira vez em sua ordem jurídica que os povos indígenas existem, têm direitos próprios e não precisam deixar de ser o que são para serem reconhecidos como cidadãos. Eu sou Flávio Roman, secretário-geral de consultoria da Advocacia Geral da União e advogado-geral da União Substituto. E hoje vamos explorar juntos o que a Constituição Federal garante aos povos indígenas e que por isso mesmo importa para todos nós. O artigo 231 da Constituição reconhece aos indígenas, ali então denominados índios, sua organização social, os seus costumes, suas línguas, crenças e tradições. Mais do que uma lista, essa norma representa uma relevante mudança na forma como até então o ordenamento jurídico brasileiro tratava as comunidades indígenas. Com isso, os povos indígenas passam a ser reconhecidos como sujeitos coletivos de direito na ordem constitucional brasileira, não como indivíduos isolados, mas como integrantes de comunidades que possuem identidade, história e projeto de vida próprios. É preciso aqui destacar que a Constituição não cria esses direitos, ela os reconhece porque eles são originários, pré-existentes ao próprio Estado brasileiro. O texto constitucional protege a pluralidade cultural como um valor em si mesmo. Isso significa que o Estado não pode impor ao indígena uma forma de viver, de se organizar ou de se expressar. As línguas indígenas, por sua vez, têm proteção expressa. As comunidades têm o direito de usá-las em processos educacionais e no acesso a serviços públicos. Igualmente, as tradições jurídicas próprias de cada povo, seus sistemas de resolução de conflitos internos, também merecem o respeito do Estado. Na prática do direito público, isso requer que os órgãos públicos desenvolvam protocolos de consulta prévia, tradução cultural e representação adequada sempre que decisões administrativas afetarem esses povos. Tudo em observância à normativa da Organização Internacional do Trabalho, número 169, sobre povos indígenas e tribais, assinada e recepcionada pelo Brasil. A questão territorial dos povos originários também é tratada pela nossa Constituição, que reconhece os direitos sobre as terras que os povos indígenas tradicionalmente ocupam, definidas como aquelas habitadas em caráter permanente, usadas para atividades produtivas, imprescindíveis à preservação ambiental e necessárias à reprodução física e cultural daquele grupo. E aqui há um ponto fundamental do ponto de vista do direito público. Essas terras são propriedade da União, mas a posse permanente e o usufruto exclusivo pertencem apenas aos indígenas. Portanto, o Estado tem o dever de demarcar, proteger e fazer respeitar esses territórios. Essa não é uma mera concessão, mas uma obrigação constitucional. É importante dizer também que antes de 88, o paradigma legal era o da integração. O indígena era visto como um ser em transição, destinado a se assimilar à civilização. O Estatuto do Índio, de 1973, ainda carregava essa lógica tutelar, tratando o indígena como relativamente incapaz. No entanto, a Constituição de 88 rompeu radicalmente com isso. Ao reconhecer a organização social própria, as tradições e os direitos originários dos povos indígenas, ela consagrou o princípio da autodeterminação dos povos no plano interno. Com isso, o indígena não precisa se integrar para ter direitos. Ele já os tem, por ser quem é
cidadão brasileiro e sujeito de direitos. Isso tem reflexos diretos no direito administrativo. O Estado não pode agir em nome dos indígenas sem os ouvi-los. A consulta prévia, livre e informada é uma exigência jurídica, não é uma cortesia burocrática. Os artigos 231 e 232 da Constituição são mais do que dispositivos jurídicos. Eles representam um compromisso do Estado brasileiro com a pluralidade, com a memória e com a dignidade dos povos que existem há milênios neste território. Conhecer esses direitos é o primeiro passo para exigir seu cumprimento. A Constituição só se torna viva quando cidadãos, e especialmente operadores do direito, a entendem como um instrumento de defesa coletiva, não apenas como um texto formal. Afinal, direitos não conhecidos não são direitos exercidos.